Pessoal, existe um risco sério de a gente ter uma guerra na fronteira do Brasil. Após realizar um plebiscito, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reforçou a sua intenção de fazer valer uma antiga reivindicação do país, que é de ocupar grande parte do território que pertence à Guiana, uma questão diplomática antiga, mas que estava adormecida, e o Nicolás Maduro resolveu ressuscitar. O que é o Maduro? O que ele conseguiu foi irritar o presidente do Lula, que deu uma declaração muito dura e insatisfeito com o Maduro. A gente vai falar aqui sobre isso, o que o Maduro quer, quais são as consequências, quais são os riscos reais de greve, por que Lula ficou tão irritado, mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no canal. Para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Venezuela reivindica o território de Essequibo desde o século XIX, né? Era, na verdade, foi um território controlado pela Venezuela, mas uma decisão da Corte Internacional de Justiça no final do século XIX foi favorável ao Reino Unido, né? Na época que ainda ocupava aquele território, e posteriormente, com a independência da Guiana, se tornou parte do território da Guiana. Uma questão que continuou sendo reivindicada pela Venezuela, mas nunca foi resolvido. Por que o Maduro resolveu, né, ressuscitar essa polêmica agora e convocou um referendo para saber qual é a opinião da população, né? Geralmente isso acontece quando o governante está impopular. O Maduro provavelmente está com medo de perder o poder. Existem muitos questionamentos, né, como ao processo democrático como é feito na Venezuela. A principal candidata de oposição está impedida de concorrer ao próximo pleito, acusada, né, de favorecer o boicote que os Estados Unidos fez e que danificou tanto a economia venezuelana, mas fato é que existe muita cobrança, muito questionamento sobre a democracia na Venezuela, e o Maduro está chegando perto de um processo eleitoral, ele está com medo de perder o poder, ele faz o quê? Ele cria um inimigo externo, né? A ditadura militar argentina fez isso, né, no final. Estava impopular, aí inventou a Guerra das Malvinas, perdeu a Guerra das Malvinas, foi enterrado de vez. Então, essa aventura aí, se o Maduro realmente quiser invadir a Guiana, pode ser, pode estar cavando a própria cova, né? Ele está, obviamente, é uma demanda que une todos os venezuelanos, mas o Maduro enfrenta uma oposição interna. Esse resultado do referendo, né, que 95% das pessoas votaram pela anexação desse território, esse território que é quase a Guiana inteira. Mas tem que se questionar também, né, quem é que votou. Os processos eleitorais na Venezuela são muito complicados também. Ninguém ia votar contra isso, mas a oposição também questiona a legitimidade desses votos. E outro fator que é importante também é que esse território foi descoberto petróleo, já tem muitas multinacionais explorando, são reservas bastante expressivas, e o Maduro está de olho também nesse petróleo. Como todo mundo, ele está de olho nesse petróleo, está não falando abertamente em invadir, mas a possibilidade da ocupação do território da Guiana é muito grande, porque a Venezuela é um estado que tem uma forças armadas muito grande, né, muito expressiva. Na verdade, o Estado venezuelano, o regime do Maduro é um regime militar. O Hugo Chávez era um militar, e o Maduro foi apontado como sucessor do Chávez, além das forças armadas muito fortes, com uma parceria estratégica com a Rússia. A Venezuela tem milícias paramilitares ligadas ao governo, então tem esse corpo de milícia. A Guiana é um país muito pouco expressivo, se eu não me engano, acho que nem forças armadas têm direito, tem uma força policial. Então, seria muito fácil para a Venezuela invadir a Guiana. Agora, invadir uma coisa, ele vai se manter ali, né? A Guiana já se aproximou dos Estados Unidos, então existe a possibilidade grande dos Estados Unidos se meter ali, até porque os Estados Unidos se metia na Venezuela, né? Fazia embargo, ameaçava invadir, tentou invadir com mercenários. Então, um cenário muito turbulento que irritou muito o presidente Lula. O presidente Lula, quando está lá na COP, falando do clima no Oriente Médio, foi questionado e deu essa resposta aqui na entrevista. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo, é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga, não ficar inventando história. Então eu espero que o bom senso prevaleça.
Por que o Lula ficou tão irritado com o Maduro, né? O Lula teve uma atitude muito ousada assim que assumiu, que foi tentar reabilitar o Maduro, que estava isolado, estava com um par internacional, né, tentando fazer isso para a questão da reintegração da América do Sul. Fez isso também tentando pressionar pelo fortalecimento da democracia na Venezuela, com negociações de realização de eleições livres na próxima eleição. A Venezuela avançou também porque os Estados Unidos, precisando do petróleo venezuelano com a guerra que está tendo lá na Rússia, também aliviou as sanções econômicas numa negociação para que a Venezuela realizasse eleições limpas. E aí, nesse processo que o Lula gerou muito desgaste interno para o Lula, a oposição explorou muito isso, e vem o Maduro agora querendo inventar uma guerra que é uma ameaça para a segurança nacional. A Venezuela e a Guiana fazem fronteira com o Brasil. Se esse conflito acontecesse, ia transbordar para o território nacional e o Brasil ia ter que interferir. Isso seria muito ruim, né? A gente tem uma guerra na nossa fronteira, né, no nosso território, coisa que não acontece desde a guerra do Paraguai. Além disso, também é muito ruim para o Lula, para o papel que ele tem desempenhando. Tem tentado desempenhar como uma liderança mundial do chamado Sul Global, né, em defesa de pautas como a paz, principalmente agora com o conflito no Oriente Médio, conflito na Rússia, pela questão ambiental. E aí, se no próprio quintal, né, se o Brasil é colocado como um líder regional, um player global, no próprio quintal acontece uma guerra como essa, uma aventura absurda do Maduro invadindo outro país e o Lula permitisse que isso acontecesse, isso seria muito ruim, muito desgastante para o Lula, por ser essa reação tão irritada, né? E eu acho particularmente que o Maduro pode ser um sinal de desespero, né? Ele está tentando criar esse inimigo externo, recorrer a uma guerra. Se ele realmente se aventurar pela guerra, pode ser a pá de cal no seu regime. Ele vai perder o apoio do Lula, a coisa pode, quando você entra num cenário de guerra, a coisa pode fugir ao seu controle. Enfim, espero que isso não aconteça, como o Lula falou, muito bem falado. A última coisa que a gente precisa é de guerra, o que a gente precisa é de paz, tá? Aproveito para convidar para você a se inscrever aqui no canal. Se você acha que esse vídeo aqui, você gostou dele, acha que essa mensagem é importante, faça ela chegar às outras pessoas, aperte esse botãozinho com a setinha aqui, compartilhe no grupo dos WhatsApp da sua família, do seu amigo, do futebol, da igreja, tá? Ajude, é assim que você pode ajudar esse trabalho. Valeu!